Boa noite. Eu escrevi um nome na busca do Google, Lúcio Mesquita, por exemplo. Recebi em 51 segundos cerca de 5.200.000 respostas. Aí escrevi IA, inteligência artificial, e AI, artificial inteligência em inglês. Vieram 8.830 bilhões de itens. É humanamente impossível passar os olhos na montanha de informações sobre Lúcio Mesquita e inteligência artificial, principalmente quando se dispõe só de algumas poucas horas. Ainda bem que Lúcio Mesquita está aqui no estúdio esta noite, e para falar de inteligência artificial, que está mudando nossas vidas, com foco no jornalismo. Lúcio Mesquita tem um currículo imenso. Vamos abreviá-lo para que nos sobre tempo de ouvi-lo. Ele é jornalista brasileiro que mora há 25 anos na Inglaterra. Foi da BBC Brasil, BBC Américas, Europa e Monitoring. E é consultor internacional na Innovation Media. Veio ao Brasil participar do Media Jar, Inteligência Artificial no Jornalismo, promovido pela revista Imprensa. Boa noite, Lúcio. Boa noite, Moisés. Você quer acrescentar algo ao resumo com que eu apresentei? Não, já foi bastante generoso. Obrigado. Então, vamos lá. Olha, teve um best-seller de 2014 do sueco Nick Bostrom. Trata a inteligência artificial como mais perigosa que armas nucleares, se não desenvolvida com cuidado. Estaríamos alimentando nossa própria extinção. Você acredita nisso? Bem, sim e não. Resposta de político, né? Não, sim e não. É pelo seguinte, como tudo, como qualquer tecnologia, você pode usá-la para o bem, para o mal. Pode destruir ou construir. Inteligência artificial não é diferente. Na verdade, a inteligência artificial já existe há um bom tempo, agora é que a gente está falando mais, porque está ficando mais sofisticada. Porque os computadores hoje podem fazer mais. O que é o grande medo da inteligência artificial? Aliás, o nome às vezes nem é muito correto, porque não é que ela está pensando artificialmente, né? Mas a capacidade dos computadores chegarem a um ponto de tomarem decisões. Para quem se lembra do filme 2001, é quando o HAL, né, o computador começa a tomar, ele fica com medo de ser desligado e começa a lidar com a situação. E esse é o grande temor da ficção científica, que agora pode virar uma realidade. Esse é o risco. Existe um risco. Existem riscos legais, éticos, né? Uma das discussões sempre se tem um exemplo, já virando meio clichê, com a inteligência artificial, a possibilidade do carro sem motorista vem com a inteligência artificial, a capacidade do sistema analisar o que está ocorrendo em torno. Se esse carro bater, houver um acidente e matar alguém, quem é responsável? São questões extremamente complexas e até onde você para. Então, uma grande discussão é a ética da inteligência artificial. Você vai se lembrar muito bem, parou-se de falar disso. Lembra-se quando houve a Dolly, a primeira, foi um carneiro clonado, foi criado. A grande discussão na época não era se a clonagem era ruim ou boa, mas quais seriam os controles éticos para não permitir que a tecnologia fosse utilizada de maneira errada. Então, esse eu acho que é o grande debate. Agora, sem dúvida alguma, já foi levantado várias vezes, não só por ele no livro, mas também por outros, de o grande temor de se chegar a um ponto de, na prática, sermos dominados pelas máquinas. Com um detalhe, a máquina ainda, até hoje, ela pensa a partir do Criador, nesse sentido igualzinho, para quem acredita em religião, igualzinho à nossa existência. Então, o problema não é necessariamente a máquina que pensa, é quem pôs o pensamento na máquina para ela agir. E o que isso vai poder provocar. Mas não é exatamente para amanhã esse tipo de inteligência artificial. Ainda há um bom caminho a se seguir. Os computadores ainda são efetivamente burros. Eles são rápidos, mas eles são basicamente burros. Olha, dá um exemplo bem simples disso, hoje é bem melhor. Quando você entra no supermercado, você toma decisões no seu pensamento, se você querer comprar pão ou açúcar, que não é na base do escanear cada prateleira
e tomar a decisão. Você trabalha com certos pensamentos lógicos e ilógicos, às vezes, de açúcar geralmente fica em tal lugar, tal. Os computadores, tradicionalmente, o que eles fazem ou faziam é um processo de eliminação. Não existe açúcar aqui, nessa prateleira, na outra, na outra. Ele pode fazer isso bem rápido, mas ele não está pensando. O que é inteligência artificial, machine learning também que se fala, é quando o computador começa a poder tomar decisões baseadas em deduções. Então, ele pode olhar a prateleira que só tem refrigerante e falar, eu não preciso escanear esse corredor, porque aqui não vai poder estar. Por quê? Porque eu sei já, e aprendi com o tempo, que esse é o tipo de comportamento. Eu tenho um amigo que discute com o Waze. O Waze fala para ele, tem que ir para a rua tal. Eu disse, eu não vou, não. E estabelece um diálogo. Pode ter uma conversa. Uma área de grande investimento hoje, na área de inteligência artificial, é uma das áreas mais complexas, linguagem. E a gente já está usando. Se você entrar no computador e tiver um daqueles chats de serviço de empresa, uma boa parte daquilo não tem um ser humano atrás. Mas o quê? O computador já começa a aprender e com o tempo ele vai aprendendo. Geralmente as pessoas fazem uma pergunta desse tipo, é esse tipo de resposta que elas querem. Deixa eu continuar nessa linha de ficção científica. Se a inteligência artificial for mais esperta que nós, o que poderá acontecer? Gente do ramo, como Bill Gates, o Tim Berners-Lee, que é o fundador da World Wide Web, já se revelaram preocupados. Elon Musk, da Tesla, avista um ditador imortal e invencível. Stephen Hawking declarou que poderá ser o fim da raça humana. Se esses gênios têm certo temor, imagina a gente. Quer dizer, como é que a gente vai equilibrar, vai poder introduzir um computador, uma inteligência artificial, num mundo tão descrente? É importante acompanhar a inteligência artificial e colocar os sistemas de controle necessários. Não é fácil, mas é possível. Sobre o outro lado de como espalhar, eu acho que a questão vai ser mais, não é se vai ou não, é como e quando as pessoas vão perceber. Existem enormes potenciais positivos. Pense, por exemplo, no caso do Brasil, com as dificuldades que existem em relação, por exemplo, à saúde pública. A inteligência artificial pode ajudar muito, não como substituto, não que o rico vai ver o médico e o pobre vai ver o robô. Mas existem processos e formas de buscar informação básica e diagnóstico básico de saúde que pode ser feito à distância. Ou pode ser feito. Na realidade, já fizeram, na Grã-Bretanha já ocorreu, um sistema de saúde de inteligência artificial passou no teste que é feito para os candidatos à clínica geral. Na Grã-Bretanha, é capaz de passar. Na verdade, você poderia dizer que para o diagnóstico básico, muito provavelmente um supercomputador é muito melhor do que um médico, porque ele pode trabalhar com todas as probabilidades de uma forma muito mais rápida. Inclusive lendo raio-x. Exatamente. Então, que isso são dados. O que ele não vai ter é te perguntar aí como é que está a sua vida, e sua mãe vai bem, ou né, como é que você joga bola ou não. Esse tipo de coisa ele pode não saber. Mas se você pensar, por exemplo, na capacidade que a inteligência artificial pode fornecer, da capacitação, e também na possibilidade de fornecer serviços, pode ser, na realidade, revolucionário para exatamente os países em desenvolvimento, porque você pode alavancar muito mais sem os custos de médico em cada vilarejo, em cada povoado no Brasil, que é um processo caro. A educação também se beneficia muito. Absolutamente. Absolutamente. Deixa eu fazer a última pergunta antes de entrar no jornalismo que eu trouxe aqui no Brasil. Um amigo pioneiro da inteligência artificial, Alan Turing, o nome dele era Irving Good, teve a visão de um robocalipse, um apocalipse feito por um robocalipse. Mas, por enquanto, os robôs só estão tomando empregos, espalhados por grande número de atividades. Leem raio-x, dirigem carros, reconhecem imagens, estão no nosso celular. Chamamos de Siri ou Alexa. Você já conseguiria viver sem eles? Provavelmente hoje já teríamos dificuldade. Algumas áreas. O outro lado é custo. Você paga as contas com o telefone? Sim.
Né? Podemos, a gente usa, por isso que eu falo, a gente já está usando robô e a inteligência artificial sem saber. Exatamente, se você faz uma pergunta ao Google, pergunta ao Siri da Apple, você está usando inteligência artificial. E, na verdade, você também está sendo usado para ajudar a desenvolver a inteligência artificial, Sim. porque esse é o processo também. Cada vez que você interage, ele está aprendendo. Daí é o machine learning, é o aprendizado da máquina. A máquina vai aprendendo com você, com o que você diz. O temor de que ela fique mais inteligente que a gente. Exatamente. Agora, tudo volta a ser a questão da programação. A máquina em si, ela não pode e não vai ficar mais inteligente que você se você não tiver feito um programa que permita isso. Então, volta a ser ainda, o criador continua sendo o ser humano. A questão é quem é esse criador e qual o objetivo e qual o limite que ele ou ela vai colocar em relação à máquina. E aí entra essa área fundamental de ética. Existem organizações hoje sendo formadas, porque a tecnologia meio que andou mais rápido do que o pensamento em torno do que ela deve fazer ou não. Elas estão começando a surgir para, peraí, veja a nossa legislação. E o que eu saiba, vamos colocar aqui no Brasil, e o Brasil tem um grupo incipiente de inteligência artificial. O Brasil não é passivo nisso. Existem coders, né? O pessoal aqui fazendo isso. Existe, na realidade, um bom mercado. Há alguma legislação no momento, projeto de legislação passando pelo Congresso em relação à inteligência artificial e como conduzir ou não? Não sei. Que eu saiba, não tem. Talvez esteja um pouco cedo demais, não sei. Os órgãos, as organizações de médicos e advogados estão discutindo isso para tomar sua decisão, não de proteção corporativa, não de tentar evitar desemprego, o que for, mas as questões éticas e os princípios básicos de limitação, questão de dado, esse é um fundamental. Como cidadão, como proteger? Se a inteligência artificial, se todos os sistemas, o celular, está gravando onde você está, o que você diz, o que você não diz, onde você vai, com quem que você fala e tudo mais, quais são as proteções legais que você tem? Disso não está sendo usado e abusado, não só pelos sistemas, os sistemas operacionais do celular, mas por terceiros. A gente já viu isso, algumas questões de Facebook e Google gravando coisa que não deveria ou ouvindo coisas que não deveria. Depois vazando. Isso. Agora, se não existe a legislação, eles falam, não, está dentro do meu direito. A gente vai fazer um breve intervalo e já continuamos a conversar com o Lúcio Mesquita. Lembramos a você que esse programa já está disponível no EBC Play. Até lá! Estamos de volta para continuar a nossa conversa sobre inteligência artificial e jornalismo com o Lúcio Mesquita. Lembramos que você pode assistir este e outros programas a qualquer hora no EBC Play. Lúcio, vamos então voltar aqui. Vamos ao jornalismo. O que foi importante nesse encontro em São Paulo, de que você foi mediador em quase todos os debates? Foi ótimo. Na realidade, eu gostei muito. As partes principais e os temas que a gente cobriu foram bastante importantes. Um que já existe hoje, como a inteligência artificial já está sendo usada nas redações e o que está por vir. E também quais são os riscos. É um lado da desinformação. A inteligência artificial é extremamente perigosa. Na primeira parte a gente estava falando dos riscos que existem na área chamada agora deepfake, né? Porque eu posso criar um vídeo perfeito de uma pessoa falando coisas absurdas e vai ser muito difícil para um jornalista checar. Então existem riscos e também como você prolifera, né? Como você manda informação para todo mundo pelas redes sociais e sendo mentira. É isso que você está fazendo hoje, né? Monitoring. O monitoring que eu fazia, na verdade não faço mais, mas eu fazia pela BBC Monitoring. E as outras áreas que olhamos, qual pode ser o impacto financeiro? A gente está falando de um setor que está passando por um processo extremamente traumático de transformação do modelo financeiro. Né? Os jornais e agora as televisões, o processo da revolução digital deixou um estrago no modelo financeiro. Né? Então esse também há uma forma, ajuda a reduzir custo ou gerar mais receita. E uma outra área também que eu acho bastante importante que a gente cobriu é a questão de ética,
já falei antes, de ética e questões legais. Tinha uma parte também da discussão, como essa, de ética, e também sobre a indústria da inteligência artificial, que a gente teve um painel sobre isso também, era para chamar, já que o público era de jornalistas, era também para chamar a atenção em relação à pauta. Então havia, de certa forma, eram dois objetivos. Um, falar como se aplica no jornalismo, e outro, como os jornalistas devem se equipar, devem se preparar para cobrir a pauta inteligência artificial. Porque os jornalistas têm que ajudar a não necessariamente conduzir, mas ajudar a cobrir esse debate necessário. Bom, o jornalismo, como negócio, foi virado pelo avesso, né? Exatamente. Pela internet. O Times de Londres criou um robô, um mordomo digital, James, para os leitores, né? Isso. A gente, como repórter, ganhou um tempo maravilhoso para passar matéria. A gente passa por e-mail. Antigamente a gente ficava no telefone, ditando palavra por palavra. Mas a pergunta é a seguinte: os impressos vão sobreviver? Olha, primeiro vamos falar de uma questão talvez mais matemática, mais simples, que aliás, numa apresentação recente, o editor do Times de Londres fez esse cálculo. Olha, eu vendo 600 mil jornais por dia. Mesmo com o declínio contínuo da circulação, de poucos pontos percentuais por ano, 1, 2, 3, faça o cálculo, até chegar a zero, ou chegar a um nível que não é sustentável, vai levar muito tempo. Por quê? É uma questão de demografia. Você tem um grupo de gente que ainda consome o jornal impresso, que, graças a Deus, não vai morrer amanhã. E com o tempo médio de vida de todo mundo, né, aumentando, isso ajuda. Vai aumentar a circulação? Não necessariamente. Mas ela vai cair amanhã de uma forma, cair do precipício? Não. Eu acho que eu li o discurso que fez o editor-chefe do Times. O John Withrow. Exatamente. Eu me lembro que ele diz uma coisa que eu, modéstia à parte, eu fico rubro de modéstia, disse isso anos atrás. Ele disse foi um discurso, né? Foi uma palestra. Uma palestra. Ele disse que o que, como, quando, onde, que comandavam a abertura de nossas matérias, deveria se incluir um e daí. Exatamente. E que esse e daí é que pode ser a sobrevivência dos jornais. Absolutamente. Eu dizia, quando eu dirigia um jornal, que as notícias eram como uma mala e tinham que ter alça para o leitor poder carregar para onde ele quisesse. Então, essa mudança, eu acho que ela é fundamental e importante. Mas, para mim, só os grandes jornais do mundo é que vão conseguir sobreviver. É uma questão de escala, é uma questão de posicionamento, você está certo. Então, parte o coração, eu falo isso como jornalista, como editor e agora como consultor também. Parte o coração, você se desespera quando jornais grandes publicam numa edição no dia seguinte, vamos usar aqui o Brasil, né? Brasil perde 2-0 para não sei o quê. Perdeu o bonde da história. Sim. Né? Porque quem nesse mundo com celular e tudo mais vai ficar esperando até o dia seguinte para saber se o Brasil ganhou ou perdeu. Né? O que os jornais têm que aprender é o que tanto no digital quanto no impresso, o que vai me fazer comprar, pagar por isso. E não é esse resultado, porque esse resultado eu acho em qualquer lugar. Nessa mesma apresentação, ele falou do investimento importante em cobertura de internacional, uma área bem próxima do seu coração, que geralmente as redações cortam. Por quê? Porque é o contexto. A notícia, em geral, as pessoas podem ter. É fácil. Hoje é fácil. Né? O que não é fácil é a explicação, a análise, o pensamento. E um jornal do dia seguinte, que simplesmente conta o que aconteceu ontem, sinceramente, não tem como sobreviver. Eu quero lembrá-lo que um dos jornais, na nossa origem, ambas as origens, dizia que tinha que publicar o que aconteceu ontem, mesmo que todos os jornais já tivessem dado, porque
os historiadores iam saber como quando consultassem um jornal. É hoje pelo Google. Pois é, mas ele tinha essa percepção de que ele fazia história, então não podia faltar nada. Mas estava correto na época, antes do digital. Com o digital, com o mundo digital, isso não é necessário mais. Por quê? Porque está arquivado no grande arquivo global que se chama internet. Está lá. Tá. Né? Eu li hoje uma notícia que me surpreendeu. Jeff Bezos, ele comprou o Washington Post. Ele modernizou o Washington Post. Ele mandou para lá todo o pessoal de tecnologia que fez a Amazon. E lançou um produto novo. Esse produto novo é a leitura da notícia na televisão. O telespectador fica com o controle na mão e controla a rolagem, a cor, a fonte. E não é que ele, mais uma vez, está acertando, existe público para isso. Então, você leva para a televisão um texto de jornal e vai rolando. Algumas coisas são relativamente simples. Tanto que, não só os dois hoje que são comparados como os jornais que estão acertando a mão na era digital, são vários, né? Mas nesse caso, Washington Post e o New York Times, algumas coisas que eles estão fazendo são tradicionais. O New York Times acabou de lançar um programa semanal de televisão. Careta de televisão. Televisão. Só é diferente porque é um jornal na televisão. Exatamente, mas é um programa de televisão. Agora, o que eles estão apostando no conteúdo? Vamos... Na consultoria, a gente às vezes fala que uma obsessão do setor de mídia, da indústria de mídia, foi quanto e como a gente vai cobrar pela informação na internet. O que eu não penso muito bem é, a gente está produzindo algo que vale a pena pagar por ele? Essa é a grande pergunta. O New York Times faz reportagens primorosas, interativas na internet. A redação do New York Times aumentou em tamanho, não diminuiu. Porque o que eles descobriram, é um pouco óbvio, mas descobriram que a qualidade do conteúdo é que vai vender a assinatura. Não um jornal digital ou não magrinho e sem conteúdo original, e tem que ser original. Dá o resultado do jogo, tudo bem, pode ter, mas o importante é o que mais, e o e daí. E daí? Então isso tudo é bastante importante pensar. E a tecnologia vem ajudando, pode aí ajudar realmente a expandir, tanto na área comercial, como o Times fez com o James, foi a questão de reter assinantes, como também na área editorial. E reteve, né? Reteve. Porque o grande problema na área de mídia, como em outras áreas, é o que eu chamo do churn. Tudo bem, eu posso estar vendendo 100 assinaturas por mês, mas se eu perco 150, se eu tenho 150 cancelamentos, eu estou no negativo. E isso é bem complicado. A indústria de TV a cabo vive disso e pensa nisso sem parar, porque para cada assinatura vendida eu posso ter perdido 2. Então eu estou no negativo. Tem que estar sempre querendo estar no saldo positivo. E o que eles fizeram foi um uso de inteligência artificial para observar o seu comportamento como usuário, como leitor. O Times você tem que registrar, mesmo sem pagar, você tem que registrar para ver algumas coisas. Então, alguns já eram assinantes pagando, outros novos são usuários, mas ainda não assinantes. Eu sou usuário. E então, o que ele estava fazendo era observando, digamos, o seu comportamento e vendo o que você procura, como você procura, né, os seus assuntos de interesse, e aí buscar oferecer assinatura, o pulo do gato, na hora certa, do jeito certo. Cada vez que você faz uma pesquisa na internet para comprar passagem aérea, está todo mundo analisando o que você está fazendo. Inclusive as agências de viagem que passam a mandar para mim anúncios sobre o destino que eu estava tentando. Exatamente. Tem gente que já usa o sistema também contra eles. Você vai até quase que no fim, fecha. Por quê? O sistema pega e fala, essa pessoa não completou a compra, vamos oferecer alguma coisa para eles. Então, nunca complete a sua compra, espere a inteligência artificial lá não ser tão esperta assim, porque você está sendo um pouco mais esperto. Lançar alguma oferta. Lúcio, tem uma voz aqui interior dizendo acabou, acabou, acabou. Então, eu lamento muito, mas nosso tempo chegou ao fim. Eu agradeço muito a presença do jornalista Lúcio Mesquita e a você pela companhia. Lembrando que se pode assistir este e outros programas a qualquer hora e dia no IBC Play.
Muito obrigado e até terça-feira que vem. Até lá.